Podemos nos sentando, meus irmãos. Vamos pedir que o Senhor, na sua grande misericórdia, nos dê o Espírito Santo nessa noite, com muita sabedoria e graça, para nós entendermos e vivermos a palavra. Te convido a rezar junto comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Cantemos ainda o Espírito de Deus, clamando a sua graça sobre nós nessa noite. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. vem, Espírito, vem sobre nós essa noite. Vem sobre a tua igreja, sobre nós reunidos nessa noite em oração. Com teu poder toca meu ser fluir. Peça isso, vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser fluir em mim. Põe a mão no teu coração e diga ainda: Espírito Santo de Deus, entra na minha vida, preencha o meu coração, fique comigo, caminhe comigo. Espírito Santo de Deus, seja o hóspede da minha alma. Eu quero e preciso da tua adorável presença na minha vida. Obrigado, Espírito Santo. Acabamos de rezar acolhendo o Espírito Santo, né, gente? E como nós precisamos do Espírito Santo. Nossa, tem que ser o amigo, né? Que está ali presente todos os dias no nosso coração. Como todos nós precisamos de pessoas amigas, precisamos de pessoas próximas, precisamos de pessoas que estejam conosco. Não existe pessoa nesse mundo que não precise disso. Thomas Merton, famoso monge, trapista, escreveu um livro onde a sua frase principal do livro é essa, e aliás é o título do livro também: nenhum homem é uma ilha. Ilha nós sabemos o que é, né? Geograficamente se caracteriza por uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Ela não tem contato direto com o continente, está lá, isolada, é uma ilha. Metaforicamente nós sempre usamos a expressão, né? A ilha é aquilo que está isolado. Nenhum homem é uma ilha. Precisamos de pessoas, precisamos estar próximos e precisamos ser acolhidos e precisamos acolher. E olha que interessante a palavra de Deus hoje para nós. Ela fala justamente disso, mas com ênfase no oposto, que é a falta da acolhida, ou uma palavrinha amarga, difícil até de dizer, e pior ainda, difícil de experimentar: rejeição. Hoje a palavra está falando de rejeição. Primeira leitura, profeta Ezequiel, ele está dizendo de que Deus está dizendo pela boca do profeta. Ele faz uma comparação do povo de Israel. Deus planta uma vinha, cuida daquela vinha, espera que aquela vinha dê frutos, mas não, nada dá certo, a vinha não produz. E Deus fala: esse é o povo de Israel que foi tão cuidado por mim, mas esse povo se afastou, se fechou-se, preferiu os outros deuses. A gente encontra na Bíblia a busca do povo para os falsos deuses.
Aí Jesus no Evangelho hoje, falando com os fariseus, ele diz: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que aconteceria se também tem uma vinha e o dono da vinha manda lá os empregados e quem estava à frente da vinha manda matar os empregados? Aí o dono decide: eu vou mandar o meu filho, quem sabe do meu filho eles vão obedecer. Aí que matam mesmo o filho. E Jesus estava contando essa parábola em relação a ele mesmo, gente. Ao longo dos tempos, Deus foi enviando profetas ao povo. Ao longo dos tempos, Deus foi enviando profetas. Até que chegou um momento que Deus não envia mais profetas. Deus enviou o seu próprio filho. E o que aconteceu com o Filho de Deus? Foi rejeitado. A maior rejeição que já aconteceu na face da terra foi a rejeição de Jesus. A humanidade, que precisava tanto do Salvador, quando recebeu o Salvador, o rejeitou. O Evangelho de São João diz isso claramente: veio para os que eram seus e os seus não o aceitaram. Jesus é o inocente por natureza. Jesus é aquela pessoa que, olha, qualquer pessoa deveria sentir-se maravilhosamente bem ao lado de Jesus. Pensa num homem íntegro. Pensa numa pessoa que jamais falou uma mentira. Pensa numa pessoa que tinha uma palavra amiga. Pensa numa pessoa que à distância já se sentia a sua presença maravilhosa. Difícil reunir todas essas características numa pessoa, né? Jesus. E Jesus foi rejeitado. E falaram para Jesus: não te queremos aqui. Teve um dia que Jesus fez um milagre numa cidade, expulsou demônios de uma pessoa. Os demônios foram nos porcos. Os porcos se jogaram na água, porque nem porco aguenta com demônio, né? O demônio deve ser tão fedido que nem porco aguenta. Os porcos se jogaram na água. Aí as pessoas da cidade, quando ficaram sabendo da história do homem que estava livre, o que eles fizeram? Disseram para Jesus: vai embora daqui. Expulsaram Jesus da cidade. Um dia Jesus estava pregando em Nazaré, cidade onde ele cresceu, viveu tantos anos. Pegaram Jesus e levaram ele até a beira do penhasco, querendo matá-lo, jogá-lo de lá. Saia daqui. É triste, se nós formos ver. E nós podemos hoje pensar assim: poxa, mas por que dessa rejeição para Jesus? Né? Meus irmãos, a rejeição para Jesus é um mistério realmente. É uma obra do demônio, que as pessoas tinham o coração tão fechado. Claro que graças a Deus muitos abriram o coração para ele, né? Mas é uma obra maldosa do inimigo e pessoas com o coração fechado. Mas a nossa questão hoje, ela deve ser: e nós? E nosso coração está aberto para Jesus? Primeiramente para Ele, para Jesus. O nosso coração está aberto para a Sua palavra. O nosso coração está aberto para aquilo que Ele nos ensina. O nosso coração está aberto para a Sua salvação. O nosso coração está aberto para Jesus na Eucaristia, para receber o Senhor em nossas vidas. Já foi. Porque Jesus, Ele continua vindo ao mundo. Ele vem especialmente em cada Santa Missa, a presença real e viva de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas além disso, Ele vem em nossos corações espiritualmente. E aí que está, como que o meu coração está aberto para Jesus? Mas mais, Jesus também disse assim, que quando nós acolhemos um pequenininho, e Ele deu exemplos, né? Crianças, mas não só crianças, podemos colocar aí o pobre, o idoso, o que sofre, o que está doente. Jesus falou que quando nós acolhemos essas pessoas, é a Ele que nós estamos acolhendo. E aí também nós temos que ser levados a uma reflexão. Estamos hoje, amanhã finaliza-se a Semana da Vida. É uma programação da Igreja do Brasil. Essa primeira semana de outubro, a igreja dedica, toda a Igreja do Brasil, a esse tema, Semana da Vida. O lema dessa Semana da Vida esse ano é justamente esse: bendito o fruto do teu ventre. Passagem, né? Que Isabel falou para Nossa Senhora. E nessa Semana da Vida, gente, que a igreja nos leva a essa reflexão, é uma reflexão como que nós estamos acolhendo a vida.
Ou como que estamos rejeitando a vida? A vida está em perigo nesse país. Nós sabemos bem disso, né? Não só as milhares de mortes anualmente, que o nosso país tem estatísticas comparáveis, e se não até superiores aos países em guerra. É absurdo o número de pessoas que são mortas anualmente nesse país. Milhares e milhares e milhares. Superam as estatísticas dos países em guerra. Essa vida preciosa de cada um, de um pai de família que é assassinado aí, bobeira, vai comprar uma coisa na farmácia e vem um lá e tira a vida desse pai de família. Esse descaso pela vida. Mas de outras formas também, gente. A tentativa de legalizar o aborto no Brasil, que vem de anos. Mas nos últimos anos, nos 10 últimos anos, a tentativa de legalizar o aborto no Brasil assumiu um status assim, um nível assim impensável. Querem de qualquer forma legalizar um crime. Querem de qualquer forma descriminalizar o que é um crime. Projetos e mais projetos de tentativas de legalização e descriminalização do aborto, de todas as formas. A última agora, uma forma covarde. Veio o surto de Zika vírus, final de 2015, né? Entre outubro e novembro, que foi um surto muito bem localizado. Ele foi lá no Nordeste. Claro, teve casos de Zika em outros lugares também, teve. Mato Grosso teve um surto bem alto. O Nordeste foi o principal ponto. E junto com o surto de Zika, vieram os casos de microcefalia, que até hoje não se sabe, a ciência diz isso, até hoje não se sabe exatamente por que está ligada a causalidade entre o Zika vírus e a microcefalia. Não está muito claro isso ainda. Mas o que eu estou dizendo que foi covarde? A senhora Débora Diniz é uma abortista famosa. Ela já conseguiu a legalização, a descriminalização do aborto nos casos de anencefalia no Brasil, com uma ação em 2004, que foi julgada em 2008. Ela já tinha conseguido isso. E ela estava lá, engavetado, preparado na gaveta dela um projeto, para que assim que tivesse a oportunidade, ela entrasse com isso. E a oportunidade chegou. Apareceu o surto de Zika, apareceram crianças com microcefalia, e do nada surge a senhora Débora Diniz, que usou por meio de uma entidade chamada ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos, para entrar com uma ação no Supremo, uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI, clamando, pedindo a descriminalização do aborto nos casos de microcefalia. E qual a intenção dessas pessoas maldosas? A intenção é o seguinte: primeiro descriminalizou-se o aborto em caso de anencefalia. Agora eles querem no caso de microcefalia. Daqui a pouco eles vão entrar com uma ação para que no caso de qualquer tipo de má formação, de repente crianças com Down. A Islândia, pequeno país da Europa, se orgulha esse ano, março desse ano, o governo, março não, foi agora, acho que foi junho ou julho, o governo da Islândia se orgulhando porque naquele país não nascem mais crianças com Down. Mas por que não nascem crianças com Down? Porque são todas abortadas. É por isso que não nascem crianças com Down. E isso para eles é um orgulho. Isso deveria ser motivo de chorar, de dizermos, mas por que as crianças com Down não têm direito à vida? Nós somos melhores que as crianças com Down? Pelo contrário, né? Tenho certeza que as crianças com Down que eu conheço vão entrar no céu muito mais fáceis do que eu vou pedir ajuda para elas para que eu possa entrar. A Islândia já mata todas essas crianças. Duro falar assim, mas é a realidade. E aí aqui no Brasil, primeiro o aborto em caso de anencefalia, agora no caso de microcefalia, não foi julgado ainda, mas é possível. Depois vai ser com Down, depois vai ser com um problema, com outro,
E daqui a pouco eles querem liberar geral. Isso é rejeição, gente. A maior das rejeições que já aconteceu na face da terra foi a rejeição contra Jesus. Mas cada criança no ventre materno é Jesus ali. É um Jesusinho, vamos dizer assim, né? Cada uma dessas crianças. Ao rejeitar uma criança dessa, é Jesus que está sendo rejeitado. E nós precisamos estar muito atentos para não aceitarmos nenhum tipo de argumento falso que está por aí contra a vida, contra as crianças. Olha essas falsas manifestações culturais, que de cultural não tem nada. Estão querendo promover a pedofilia nesse país. Um homem pelado e vai lá criança, e aquela incompetente é pouco, né? Aquela mãe mandando a menina tocar naquele homem. Gente, o que é isso? Mas isso se explica fácil. Fácil não é. É que essas pessoas têm uma cabeça que, olha, é de outro mundo o que essas pessoas pensam. E querem que nós engulamos isso. Que nós aceitemos isso assim como se fosse a coisa mais natural do mundo. E aí vem toda a mídia, Rede Globo, Bandeirantes, comentaristas famosos. Não, porque isso daqui é uma liberdade de expressão. Isso é mentira, isso não é liberdade de expressão. Cultura é cultura, promoção da pedofilia é promoção da pedofilia. Nós não temos que cair nessa, gente. Nós temos o povo, e a maioria do povo brasileiro é a favor da vida, é a favor da família. Graças a Deus. Graças a Deus. E nós então temos que estar com o coração muito aberto. O contrário da rejeição é a acolhida. Nós da Casa Provida procuramos fazer a acolhida. Quem que nós procuramos fazer a acolhida? De gestantes. Quero já pedir que a nossa coordenadora Jane Maria venha aqui, por favor. A Casa Provida Mãe Imaculada, nós atendemos mulheres que estão em algum momento da sua vida gestando e pensando em abortar essas crianças. Essas mulheres chegam até nós, geralmente com o desejo de tirar a criança, sempre com o desejo de tirar essa criança. Nós não julgamos essas mulheres, são situações difíceis que elas passam, não estamos justificando, mas também não nos cabe julgar, nos cabe ajudar. Dizemos para elas que não precisa fazer isso, tem outros meios. E graças a Deus, das quase 400, né, Jane, mulheres atendidas já nesse tempo, a ampla maioria delas desistiu do aborto, centenas de crianças já nasceram. Eu acho que até hoje não teve nenhuma, né, Jane, que falou assim para nós: eu me arrependi de ter dado à luz, né? De forma alguma, pelo contrário, a Jane vai falar as mensagens que nós recebemos. Mas o que leva, e é isso que a Jane vai nos apresentar um pouquinho também, né? Muitas dessas mulheres a querer o aborto. A gente sabe que tem uma série de problemas financeiros, etc, etc. Mas também essa questão dessa palavrinha tão dura aqui, palavra rejeição. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe que eu estava sentada ali, escutando um pouco do Evangelho, e vejo o quanto Deus nos ama, o quanto Ele não desiste de nós, e sempre criando situações, levantando profetas, criando as ferramentas dentro da Igreja Católica, para defender a vida e para defender a humanidade. A Casa Provida é uma ferramenta dentro da Igreja Católica, que certamente nasceu no coração de Deus para defender a humanidade. Nós temos a graça de ser essas ferramentas na mão de Deus, temos a graça de estar dentro da Igreja Católica e servindo essas mãezinhas que em muitos momentos estão sendo ali bombardeadas de tantas coisas negativas. Estão oferecendo a elas, não a vida, mas a morte. E cabe a nós, como cristãos, abraçar, né? Não só nós da Casa Provida, mas todos nós da igreja. Cabe a nós chegar até elas e anunciar para elas o valor da vida, o quanto vale a pena acreditar, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus vem em socorro das nossas necessidades. Assim como o padre mencionou, nós temos lá já, estamos caminhando para 5 anos
A Casa Provida, ela nasceu no ano de 2012 e o aniversário dela é dia 12/12. Temos a graça de celebrar agora, em dezembro, 5 anos. E estamos chegando aí aproximadamente quase 400 mulheres atendidas. Uma vez que nós temos a graça da Virgem Maria passar à frente e trazer essa mãezinha nesse desespero para nós ali apresentamos para ela o valor da vida. Os riscos que ela corre em cometer o aborto. Ela, a família dela. Não só, às vezes nós estamos mencionando aqui a mulher, às vezes a gente esquece do pai dessa criança, né? E a gente sabe que o aborto, infelizmente, deixa cicatrizes terríveis na família, para os avós, para os tios, irmãos. Então toda essa família, nós rezamos aqui uma bela oração na hora que nós estávamos pedindo perdão. O quanto a gente vai sentindo que tudo aquilo da nossa casa, da nossa família, dos nossos antepassados podem deixar em nós marcas terríveis. E o testemunho que eu quero contar para vocês vem bem de encontro com a rejeição. Na semana passada, o trabalhar de Deus é maravilhoso, né? Eu estava aqui vendo, né? Certamente Deus, e essas orações que vocês ficaram aqui 7 dias rezando, já deram frutos para a Casa Provida, né? Rezando nessa situação, rezando o cerco de Jericó para quebrar todas essas maldições, derrubar todas as barreiras, para que a graça e a família pudessem estar em paz. Nós, na semana passada, atendendo essa gestante, e ela nos procurou e disse que não existia possibilidade nenhuma dela ficar com o bebê. Em algumas circunstâncias, a gente oferece à gestante que ela possa estar deixando o bebê para adoção pelos meios legais. Porque quando a gente vê que ela não quer, que ela não aceita, que ela não abre para nós nenhum momento que a gente possa estar trabalhando, então a gente dá essa possibilidade para ela. Essa gestante já estava de 7 para 8 meses e estava buscando o aborto. Quando nós apresentamos para ela o grande risco que ela estava correndo, não só ela, não só o bebê, né, mas ela também de morrer neste aborto, ela falou: então eu vou deixar meu bebê para adoção. Eu falei: então tá bem, nós vamos cuidar de você e vamos cuidar do bebê. E encaminhamos ela então até um fórum. E lá nós ficamos durante 3 horas conversando com a psicóloga desse fórum e com a gestante. E ali ela ia falando e eu tentava no meu coração, pedindo à Virgem Maria, ao Espírito Santo, que pudesse estar me dando discernimento por que essa gestante estava buscando o aborto. Na maioria das vezes nós estamos no atendimento, porque dentro da casa a casa é dividida por núcleos. E o núcleo vida é o que faz o atendimento dessa gestante. São mulheres que nós temos a graça de serem voluntárias e elas fazem esse atendimento dentro da casa. E quando nós estávamos com essa gestante lá, e na maioria das vezes dos atendimentos, a gente sempre pede o discernimento para poder de alguma forma chegar aonde que essa gestante, qual é a ferida, qual é a dor, aonde que aconteceu alguma coisa que ela está rejeitando esse filho, essa criança, esse bebê. E ali nós ficamos quase 3 horas e eu pedia: meu Deus, o que pode ser? Ela está dentro de um relacionamento seguro, de 2 anos de namoro, uma estabilidade financeira muito boa, ganhava muito bem, tinha sua casa própria, os pais estavam morando fora de Curitiba, ela tinha uma casa só para ela, bem tranquila, e eu não conseguia achar o porquê que essa mulher buscava esse aborto. E nós ficamos 3 horas, quando foi quase no finalzinho, por volta assim, encerrando quase a tarde, ela olhou para nós e falou assim, a gente falou: e a sua mãe? Se de repente nós contasse para sua mãe, será que não existe a possibilidade de nós apresentarmos essa situação? A tua mãe não vai te acolher? Ela falou assim: não, de forma alguma, porque veja bem, a minha mãe, ela teve 9 filhos. E durante essas 9 gestações, o meu pai ia embora e só voltava quando ela já não estava mais grávida para fazer outro filho nela. Naquele momento eu pensei: meu Deus, veja, essa menina dentro do ventre, ela já sofreu uma rejeição. Ela dentro do ventre da mãe dela, ela já vinha sofrendo isso, porque ela já não tinha
o pai ali perto, né? Tinha a mãe, talvez a mãe tinha que trabalhar, fazer tanta coisa para poder cuidar dela. E algo que foi muito forte nesse atendimento, amados, foi o momento em que eu falei assim para ela disse que ninguém sabia da gestação, nem o namorado. Ela era miudinha assim, e de fato não aparecia muito a barriga dela. Ela de 7 meses, e ela escondia até do namorado. Falei, mas você não vai dar o direito a ele saber, perguntar? Ela falou, não, eu prefiro não. Veja o tamanho do trauma. E foi no determinado momento que ela comentou para nós assim, mas é uma menina e ela é muito obediente. Eu falei, como assim muito obediente? Não, é porque quando eu saio de casa, eu falo assim para ela, olha, você não se mexa. Você não se mexa até eu ir trabalhar e que eu possa trabalhar direitinho para voltar para casa. E ela ia todos os dias isso. Ela falava quando ela saía de casa. Quando ela chegava no portão da casa dela, diz que ela abria o portão, a menininha começava a pular dentro do ventre e não parava. Então veja bem, ela o que sofreu lá dentro do ventre da mãe, também fazendo com que a filha dela estivesse passando por isso, por uma rejeição, por não acolher. Graças ao bom Deus, graças à Virgem Maria, e certamente a oração do cerco de Jericó de vocês, essa menina desistiu. Depois nos ligou dizendo, não, eu vou ter a minha filha. Não é justo que ela não tenha o direito à vida. Eu vou ter, já contei para o meu namorado, ele fez uma grande festa, já contou para os pais, e nós estamos muito felizes. Já estamos indo até escolher roupa. Então veja bem, a gente sabe que nunca o bebê é o problema. Muito pelo contrário, é a solução de muitos casos. E a gente vê lá na Casa Provida que é a solução mesmo de muitos casos. Mas é o que nós estamos vivendo, infelizmente. É o que nos tem sido apresentado pelos meios de comunicação. E mais do que nunca nós temos que ser a voz dessas crianças que estão dentro do ventre. Mais do que nunca nós não temos que ter medo de chegar e falar na panificadora, dentro do banco, como hoje lá na 15, nós andamos aquela 15 inteira gritando sim à vida, não ao aborto. O quanto se faz necessário nós sairmos em missão, avisar as pessoas, olha, o que estão apresentando para vocês não é vida, é uma cultura de morte, como nos falava São João Paulo II. Ele já nos avisava. E cabe sim a nós levantar a bandeira da vida, apresentar o evangelho da vida. Como é bom saber que nós estamos aqui hoje. Quando eu entrei dentro dessa igreja, eu falei, nossa, que delícia. Saber que agora nós vamos ser um único coração aqui dentro dessa igreja. Fiquei imaginando Jesus olhando para esse local. Esse momento que nós estamos agora vivendo aqui. Parece que lá fora tudo parou quando eles fecharam a porta. E Deus nos chamou debaixo do manto da Virgem Maria para curar o nosso coração e o da nossa família. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Salve Maria. Professemos a nossa